Gente, nós agora vamos falar de vários assuntos, mas eu quero antes apresentar, a gente brincou aqui um pouquinho, vocês sabem como é que eu sou, tudo na brincadeira. Quero mandar um beijo bem gostoso para nossa antiga amiga, que era a Paulinha, que vamos ter uma temporada aqui, depois quem sabe ela volta, mas um beijão, amiga, a gente está morrendo de saudade de você. Mas eu sei que a gente está também em boas mãos aqui, né? Claro. Esse amor. Então, olha, hoje é a Andréia Costa, advogada. Amiga, eu fico emocionada quando eu fico com você, sabe por quê? A gente vai falar de um assunto tão que mexe comigo, essa coisa de violência contra a mulher. Mas antes a gente vai contar um pouquinho aqui, você vai contar um pouquinho quem é você, de onde você veio, idade, a gente gosta de saber cor que gosta, comidinha, a gente gosta de tudo isso. Ótimo. Vamos lá? Bem-vinda, meu amor. Obrigada, Tamara. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade, né, de termos uma conversa de um assunto muito sério, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira intimista, né? E que você proporciona que a gente se sinta em casa. É uma conversa. Muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição aqui. Ai, que delícia! Para a gente debater. Que delícia. Conta um pouquinho. Quem é a Andréia? Quem é a Andréia? Bem, eu sou nordestina, né? Eu sou do Piauí, sou de Parnaíba, do litoral do Piauí. Moro em Brasília há 9 anos e eu vim a Brasília, primeiramente, fazer meu mestrado, né? Eu tinha uma ideia de fazer o mestrado e tinha tentado em algumas outras universidades, tentei na PUC e decidi o programa aqui de Brasília, do CEUB, atendia minhas expectativas, que eu queria à época estudar. Então vim para Brasília para fazer o mestrado, acabei que terminei o mestrado e tinha muito fixo assim na minha ideia a docência também. Eu sou filha de professor universitário, então fui criada ali no meio da docência, do ensino, e tinha muito certa a certeza de ser professora. Então terminei meu mestrado, fiz uma pós nesse caminho entre o mestrado e outros cursos que eu vim a fazer também, mas a pós em constitucional no IDP me agregou bastante em termos jurídicos, né, do direito. E estou aqui em Brasília, né? Hoje sou professora, sou advogada militante e defendo a causa das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, essa é a Andréia. Essa é a Andréia. Andréia, esse é um assunto que toca muito, né, assim, várias mulheres, porque a gente tem visto aí, né, cada dia que passa, essa violência, né, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma coisa muito delicada. Eu venho mesmo, assim, de uma família também que passou por isso, minha mãe sofreu muito isso, e para as crianças, né, é muito desafiador também. Mas eu queria que você, assim, quais são essas políticas públicas? O que tem, assim, o que tem acontecido nesse meio para ajudar? Não vamos falar aqui das mulheres. Vamos levantar aqui uma coisa diferente. Os homens. Perfeito. Porque a gente só fala na gente, sim, né? Mas e esses homens? Claro. Então, Mara, sua pergunta é assim, é uma pergunta interessantíssima. Por quê? O meu trabalho, quando eu terminei a minha dissertação, e mesmo no início da minha pesquisa, eu ia fazer um trabalho sobre violência. Então, a violência de uma maneira geral. A violência, o fenômeno da violência. E aí, ao longo dos estudos, muita leitura, eu fui percebendo que a violência familiar, doméstica e familiar, ela é uma das violências que mais agride. E é um dos crimes hoje mais difíceis de você combater. Tanto é que, via de regra, a gente assistindo mesmo as entrevistas, no dia a dia a gente percebe as autoridades, né, o aparato todo da justiça, a polícia, se perguntando o que é que está faltando, já que temos a nossa lei, a 11.340, que é uma das melhores legislações do mundo de proteção da mulher, com todas as esferas de segmento que ela vem. Então se pergunta muito por que esse índice ele continua sendo um índice altíssimo. E aí eu vou fazer uma ratificação com sua pergunta, que foi esplêndida.
você não combate violência doméstica e familiar falando apenas para as mulheres. Pois é. E isso se torna até uma maneira de você questionar outras propostas, outras políticas. Porque a mulher, sim, é o cerne do nosso produto aqui, do nosso entendimento de defesa, né? Do produto jurisdicional, da jurisdição, da justiça ter que dar uma resposta. Mas e o homem? Porque é um crime em que você não tem como dissociar o homem da mulher. O homem da mulher. E aí você tem o quê? N fatores. Você tem fatores de dependência econômica, você tem fatores de dependência psicológica. Às vezes essa mulher tem filhos com aquele companheiro, aquele agressor. Muitas das vezes convive na mesma relação de emprego, trabalham ali no mesmo ambiente. Então você tem N fatores. Então uma das maiores discussões hoje, né, que eu vejo na sociedade e que eu até nas minhas pautas, nas minhas palestras, eu procuro trazer é o homem para essa discussão. Sim. Saber o que está acontecendo. Por que nós temos leis, nós temos grupo de apoios, nós temos políticas públicas fenomenais no Brasil, aqui no DF. Eu conheço cada uma da política pública aqui desenvolvida e o que está acontecendo. E qual é a resposta que você tem, assim? Eles participam, porque a gente sabe que também a gente não pode generalizar, sim, né? Claro. Porque tem homens ali que, né, não estou falando para defender, mas isso vem desde quando? Isso a gente está falando do quê? Que base é essa? O que está acontecendo? Eles não estão sendo assistidos? Não é que a gente está falhando, mas qual é a parte que a gente não está conseguindo entender para não chegar até eles e falar assim, o que está acontecendo? Né? Porque não é só um não é só um eu não quero, tem algo mais, né? Você acha que isso também vem desde pequenininho? Você acha que a gente está falando também de educação? A gente está falando de vários fatores ou só da família? Porque às vezes é uma família desestruturada, sim, né? Mas como que a gente... Quais são as respostas que esses homens têm dado para você? Porque a gente fica curiosa de saber, né? Claro. Tamara, assim, nós não podemos julgar somente baseado hoje no nosso presente, né? Sim. Porque as estatísticas não nos deixam mentir. Mas a questão aí, ela é uma estrutura, ela é uma questão estrutural. Ela está enraizada com pensamentos que não é de hoje. Entendi. E nós não conseguimos mudar a sociedade em tão pouco tempo. Nós não conseguimos, quer dizer, o nosso trabalho é um trabalho enraizado daqui para frente. Daqui para frente. E eu estou sendo muito otimista, né? Daqui para frente. Por quê? Porque você tem que hoje fazer essa disseminação, né? Digamos assim, essa conscientização nas escolas, no ambiente de trabalho. Sim. Né? Desde pequeno, aquela criança ela saber o que não pode, o que pode. Porque existem regras, né? Existem regras que são importantes. E aí eu faço também um desdobramento. Hoje nas escolas você tem tido um alto índice de violência entre os próprios estudantes. Via de regra nós assistimos. Não só entre os estudantes, mas com os professores. Isso é um reflexo da sociedade patriarcal, machista, que nós ainda estamos tendo que enfrentar. Então uma política pública voltada a essa causa, e principalmente com os homens autores de violência, teria que ser pautado em algo bem estruturado, coeso, para ser uma política pública reconhecida a nível nacional. Nacional, né? Que você mobilizasse os homens também para essa causa. No meu trabalho, Tamara, aqui é uma coisa bem interessante. Eu entrevistei alguns projetos de programas que trabalhavam políticas públicas para o homem. Né? O tema do meu trabalho foi Lei Maria da Penha, né? Violência doméstica. Uma maneira de reintegrar esse agressor para a sociedade. E eu me deparei assim com N empecilhos. Uau! Que você não pode mensurar. Quando eu terminei o trabalho, eu digo, meu Deus, nem acredito que eu terminei. Meu Deus. Porque dentro da própria academia, eu fui questionada. Como é que você vai defender o homem se você está falando de uma lei que protege a mulher? Então não era defender o homem. Não é defender. A minha ideia de 8 anos atrás, hoje eu vejo algumas sociedades civis
né, algumas políticas, embora engateando, propondo essa melhora. Então, quando você me fez essa pergunta interessantíssima, de que maneira nós podemos ali conciliar, seria com políticas públicas coesas. Não é uma ideia, como vamos fazer isso? Então, nesse meu trabalho, eu fiz com 3 estados do Brasil. Eu estudei 3 projetos em 3 estados. Piauí, Ceará e Maranhão. Meu Deus! Fui fazendo assim um adendo do que as varas de violência doméstica utilizavam como políticas públicas para tal. E eu entrevistando uma das pessoas, né, que fazia parte desse projeto, ele me falou: doutora, aqui só trabalham homens no projeto. Aí eu fiquei, por que só homens? Porque a ouvida, o escutar de homem para homem é diferente de uma mulher. Olha! Então ele disse, os homens escutam melhor eles falando de agressão, falando de alienação parental quando você tem um filho, falando de guarda compartilhada. Então todos os nossos ajudantes aqui do projeto, eles são homens. Os professores, o assistente social, o psicólogo. E ele me relatou, ele também psicólogo, ele disse, doutora, porque a ouvida é mais rápida, é mais fácil. Então veja só, quantos fatores nós temos até chegarmos em uma política pública que seja, de repente, uma política pública a nível nacionalizado. A conscientização desses homens, de dizer, tá feio, não é assim, não é legal. Porque a gente, mulher, né, a gente vai na manicure, né, minha irmã? A gente conta a vida para ela. A gente nem sabe quem é, conta tudo, a gente está sempre ali. Eu vejo até lá em casa, assim, quando você vai falar alguma coisa, eu não quero ir no psicólogo, assim, não precisa. E a gente tem uma coisa de querer também mandar. A gente, mulherzinha, tem hora que a gente é bem desafiadora, né, amiga? A gente já vai fazendo, já mandando. E eles falam, pô, vai mandar o quê, né? Aquela coisa toda, né? Nós temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles também não. Então, assim, é diferente. É diferente. Né? Então, às vezes, você está falando a mesma coisa, mas um amigo vem e fala, ele entende de outra forma, né? Assim como mulher também. Então, a gente também tem que ter essa escutativa também com eles e esse amor, né? Tem gente que fala assim, você é muito sonhadora, eu sempre falo. Mas eu falo, gente, o amor cura tudo, né? Claro que a gente não está falando de pessoas que são psicopatas, mas não estamos falando, né, dessa parte, mas uma pessoa assim, se chegar, porque eles são violentos, eles são violentados também. Você já parou para pensar nisso? Eles também sofrem várias violências quando são menores, né? Às vezes vê também o pai fazendo alguma coisa, né? E tudo, aí depois quando vê tá repetindo o mesmo padrão. Então, assim, eu acho que a gente podia depois, assim, nós mulheres também, ver assim, não adianta ficar só falando com a gente já sabe, né? Mas eu acho que a gente também tem que voltar e cuidar um pouco desses homens, né? Tamara, agora você que não é não tem nada, eu sou feminina. Você é assim, amiga? Sou feminina, olha, extremamente feminina. E as pessoas confundem com feminismo. Entendeu? Porque é a sociedade, né? Tem hora que eu falo assim, gente, é um zomão grande, né? Aqueles corpão grande. Não tem emocional legal, não consegue lidar com o não, né? E às vezes a gente também está tirando o lugar, eu acho que às vezes a gente está sentando numa cadeira que não pertence a gente. Então, assim, eles estão sem saber como lidar também, né, com essas mulheres fortes que já trabalham, que, né, faz aquela coisa toda. Você que veio, né, da sua cidade, ali quando eu olho eu falo, meu Deus do céu, que é uma cidade também desafiadora. Sim. Né? Não é fácil. Não é fácil. E ali, de repente, você vem para Brasília e então cresce, as mulheres estão, né, com essa coisa toda, vamos empoderar, poder, não sei o quê. Ei, será que não é melhor a gente dar uma parada e começar a analisar, ter uma voz mais empática também? Vamos pensar nisso, né? Mais uma vez, você fez uma análise sociológica perfeita, né? Porque aí nós também temos que fazer um viés da sociedade. E entre os fatores que você falou, muito importante, está a questão do empoderamento feminino. Está muito poderosa, opa, o que eu faço? Isso aí, Tamara, se reflete também hoje em alguns índices, né? As mulheres nunca tiveram tão longe da maternidade. Tão longe da maternidade, mais ascensão ao poder,
né? Cada vez as mulheres estão mais ascendendo a cargos de dirigente, de poderes. Isso faz isso também a questão financeira. é. Então é assim, você fez uma análise sociológica. A gente tem que analisar a sociedade para ver se de repente não é essa fala, né, que está causando efetivamente um maior nível de violência. Porque às vezes ele fala, você é poderoso, tem dinheiro e tudo, mas eu sou poderoso o quê? Não, sou mais forte. Você não vai fazer? Aí vem. Aí você fala, calma aí. Porque você pode ter, né? Aquele exato. dinheiro, aquela coisa toda e tudo, mas se a gente for parar para pensar, até o corpo deles, né, é diferente. Às vezes eles estão com tanta raiva, né? Porque estão sendo oprimidos. Não é que a gente está defendendo, a gente está contando. Claro. Aqui a gente está falando sobre isso, né, nós amiga? Estamos levando uma análise, né? É. As nossas amigas também podem falar e tudo, analisar, né? Porque isso é uma análise, porque não estamos falando quem é certo e quem é errado. A gente está vendo como que a gente pode resolver para que as próximas gerações não sofram tanto com isso, porque daqui a pouco eu tô morta, né? Você Exato. também. Não espero, né, virar uma estrelinha. Mas a gente pode correr esse risco, né? E você falou também aí, Tamara, um fato importante também, que os homens sempre foram cobrados, né? Não pode chorar, tem que ser o mais forte, tem que aguentar calado. Então, até onde esses estigmas da sociedade chegaram um momento em que, uma hora ou outra, existe a explosão. Vai explodir. E nós estamos vendo isso hoje. Muitas pessoas me perguntam, mas a sociedade está mais violenta por causa dos índices. Na verdade, as pessoas tomaram uma maior consciência. Uma maior consciência. Então, o nível de conhecimento está fazendo com que as pessoas denunciem mais, sim, registrem mais ocorrências, vão atrás de alguma medida protetiva, alguma coisa que possa, de fato, ali sanar, pelo menos, o cenário da sociedade. Você faz muito isso, esse trabalho voluntário, você estava me contando um pouco dentro das delegacias, me conta um pouquinho desse trabalho. Sim, Tamara, eu faço um trabalho voluntário do Laço Branco Internacional. Ela é uma associação internacional aqui em Brasília, ela é presidida pela doutora Patrícia Zapponi, que é assim uma mulher, um baluarte na causa. Ela é a presidente do Laço Branco e nós fazemos um trabalho voluntário dentro das delegacias da DEAN, dentro das DEANs aqui no DF. Aqui no DF. Exato. E esses núcleos de apoio à mulher vítima de violência, lá nós contamos com atendimento jurídico e psicológico. Porque muitas das vezes a mulher chega, não tem nem condições, Tamara, de relatar o que aconteceu. Nem sabe o que Nem sabe o que aconteceu, tem uma dúvida a respeito de um imóvel que tem com aquele marido, com aquele companheiro, tem uma dúvida acerca de uma guarda compartilhada, de uma alienação parental, de uma agressão. Então lá nós temos uma equipe jurídica de advogados que atendem aquela mulher para esclarecer dúvidas. E nós temos também a parte psicológica, né? Que aquela mulher, ela marca uma sessão, se for necessário, mais de uma sessão, para entender como ela se encontra, qual é ali o seu maior desafio. Ali nós fazemos também encaminhamentos, né? Tem vários projetos de políticas públicas do governo para aquela mulher que não tem como pagar o aluguel. Então você tem uma ajuda, um auxílio aluguel. Você tem encaminhamento daquela mulher para a casa da mulher brasileira. Sim. Se ela não tiver onde ficar, se pode ela não ficar tiver ela condição, e as crianças, né? E as crianças, elas contam com o aparato da casa da mulher brasileira, direcionando muitas das vezes aquela criança. Muitos deles não têm um documento de identidade, não tem documento nenhum. Nós fazemos também esse encaminhamento. Então o núcleo, ele trabalha assim, é uma parceria da sociedade civil junto com a polícia do DF, Uau. as polícias nas delegacias. Mas fica, assim, quando acontece isso com essa mulher, tem uma salinha para ela ser atendida, porque às vezes a gente fica, assim, às vezes está machucada, aquela coisa toda, e tem como, né? A ideia justamente lá, Tamara, é separar o ambiente da delegacia com o ambiente desses núcleos. Sim. Então hoje nós temos 7 núcleos em Brasília. Por exemplo, aqui na Asa Sul fica separado ali do ambiente distrital, que a gente chama, né? Sim. Que é aquele primeiro impacto de fazer um BO, aí entra ali as pessoas, escutam às vezes o que aquela mulher está dizendo, querendo ou não a gente fica numa situação vulnerável. Então tem sempre uma estrutura à parte. Sim. Aí contamos com a brinquedoteca, tem um cafezinho,
A estrutura assim, é muito bonita, tem plantas, tem quadros. Para dar até, né? Para dar aquela respirada, para dar aquela amenizada no que aquela mulher está passando. Sim. E ali ela solicita um BO, esses boletins de ocorrência são feitos por mulheres. Ah, entendi. Isso que eu ia te perguntar, faz toda a diferença. É aquilo que você estava falando, do homem falar com o homem e da mulher, Exato. né? Então a gente procura nesses núcleos os boletins ser atendido por mulheres, policiais mulheres, que tem todo assim um trato, tem todo um jeito, tem toda uma paciência para formalizar esses BOs, e dali encaminhamos para a concessão de medida protetiva, quando é o caso efetivamente, né, quando tem um perigo real à vida daquela vítima. Eu tenho uma pergunta, assim, desculpa a minha ignorância, porque meu negócio eu adoro, você sabe, né, neuroarquitetura, arquitetura, eu gosto de tijolo, minha irmã. Você gosta meu de negócio, tijolo? eu gosto de tijolo, entendeu? Não, mas tem hora que, olha, também é desafiador. É desafiador. Mas assim, desculpa a minha ignorância, mas eu tenho que perguntar. Quando você chega, faz o BO, faz tudo isso, aquela coisa toda, tem já, porque tem muita mulher também que tem hora que é desafiadora, claro, né? Tem umas claro. mulheres que são desafiadoras. Mas assim, quando tem a criança envolvida, esse psicólogo que está ali também cuida, tem um psicólogo já especializado para criança ou é só para essa mulher? Tamara, temos dependendo do caso, né? Porque Tá. tem casos, às vezes aquela agressão, ela foi percebida por aquela criança, ou é um pai que leva a criança, agride, e depois devolve aquela criança. Entendi. Então, o primeiro passo, depois dessa formalização do boletim de ocorrência, a gente vê qual é a situação do caso concreto. Entendi. Se envolve muitas das vezes até uma guarda unilateral daquela criança. Entendi. Ou seja, aquela criança ela não pode mais ser segura com aquele pai agressor. Então, Entendi. retira-se essa criança daquele pátrio poder, né, por parte do pai, e tira-se essa criança desse cenário. Entendi. E aí também essa criança ela é encaminhada, ela é atendida. Porque o que eu vejo muito também, Tamara, às vezes, não é todos os casos, é a utilização dos filhos para atingir o companheiro. É o que mais nós temos. Tem uns que matam o filho, alguma coisa, né? Nós temos assim, visto mata aí coisas mãe. horríveis, né? Mata o filho para se vingar da companheira. Gente. Então, muitas das vezes, quando aquele homem tem uma medida protetiva que não pode mais se aproximar da mãe, os julgadores eles têm entendido que também para aquela criança não é saudável estar naquele ambiente. Entendi. Então, aquele filho também ele não poderá ficar ali à mercê daquele pai, né, tendo uma boa relação familiar. Justamente pelo que você falou, né? Envolve ali sentimentos, envolve emoções, envolve agressões e várias outras coisas. Uau, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu passei por isso na minha infância, é bem desafiador. Eu imagino. Né? É assim, a coisa do... E também do perdoar, né? Porque às vezes a criança tá lá, tem que ficar... É muito desafiador. Mas hoje, a gente vê assim, que já tá um pouquinho... Tem mais... As pessoas estão entendendo um pouco mais. Mas vocês também conseguem... vocês também atendem aquelas mulheres que estão... Porque a gente está falando de Brasília, né, amiga? Sim. Mas sabe, assim, quando a pessoa está lá, Planaltina do Goiás, ou então lá bem distantes, assim, a gente consegue ter essa informação chegando também nesses lugares mais distantes? É bem difícil, né? O ano passado eu estive conversando com você, né, a doutora Ana Paula, sobre o projeto do Beto Ceará, né? Sim. Da fome, que é meu amigo, combate a fome. Então, o projeto dele é muito interessante, porque ele mata a fome de certas pessoas, daquelas pessoas da comunidade, e eu ia para fazer palestras fim de semana. E o público... Como que é atendido com essas palestras? Elas devem ficar assim, né? O povo não deve nem saber. Tamara, às vezes você está falando e elas não sabem nem o que você está dizendo. Muitas me perguntam ao final, mas eu tenho direito a um BO? Onde eu vou fazer o boletim de ocorrência? E a protetiva, eu preciso ter um advogado? Eu preciso entrar com um processo? Então, apesar da sociedade hoje dizer, é um tema muito batido, né? Eu escuto muito isso. Não sei se igual eu escuto da parte do autismo, quando eu tenho, né, da neurodivergência. Ah, não, todo mundo tem autismo, todo mundo tem TDAH. Hoje eu falo, tá bom, querida. Quando for assim, eu vou deixar o meu filho lá na tua casa. Então, porque as pessoas têm dito com certa...
assiduidade, digamos assim. Ah, mas é um tema já muito batido, todo mundo sabe. Será então, que todo mundo sabe? Quando você chega, sabe? não. Não sabe, Tamara. Quando você chega efetivamente para palestrar para mulheres com menor poder aquisitivo, né, que não tem às vezes o entendimento, você percebe que elas não têm. Na verdade, elas não têm esse entendimento necessário. E é o mínimo de entendimento. Sim. Então, às vezes, eu consigo uma cartilha da polícia, eu levo essa cartilha que explica o que é a lei. Mas às vezes ela não sabe nem ler. Não também. sabe nem ler. Né? Que é o que eu falo. Tem hora que eu vou explicar para algumas pessoas, eu falo assim, às vezes você literalmente tem que desenhar. Né? Então, assim, igual uma vez eu fiz um treinamento com as meninas, né, que cuidam da nossa casa, né, que eu sou apaixonada, falo assim, o marido ou a que cuida da sua casa, a que cuida da minha casa. O marido a gente conversa depois, porque ela é mais importante, porque eu preciso dessa pessoa para lavar, passar e cuidar das minhas coisinhas para eu poder, né? Mas amiga, eu já fui, né? Minha mãe também, foi o óculos, caiu, tá tudo bem, gente, mas minha mãe também já foi empregada doméstica, então quando eu vejo aquilo, quando eu fiz uns treinamentos, tem hora que você tem que, literalmente, elas não sabem ler, tem vergonha, né? Aí o que você faz? Eu desenhava, porque você tem que ter cuidado, né? Então vamos desenhar aqui, ó, esse aqui, aí eu então mostrava, esse aqui é o sabão, você tem que colocar 2 gotinhas, mas as 2 gotinhas eu desenhava também. Porque às vezes a pessoa não tem, não né? Tem um discernimento, não tem esse discernimento, não sabe o que é. E a linguagem, a comunicação tem que ser uma comunicação onde você consegue entender. Se sua avó conseguir entender, você está bem. Quando você vai explicar alguma coisa, né? Porque quando a gente pensa no advogado, quando o advogado vem assim, igual você, porque a lei, não sei o que, eu falo, querida, não quero saber da lei, vamos direto ao assunto. Onde que é, porque às vezes a pessoa não sabe de lei, né? Então, assim, quando você fala dessas palestras, quando você vai para esses lugares, então, assim, eu acho que a gente devia fazer mais trabalho voluntário. Porque a gente, assim, precisa de ter essas pessoas para ajudar o próximo. Você concorda com isso? Apesar de fazer o voluntário, porque você faz voluntário há quanto tempo, né? E foi você que cuidou da sua mãe, né? Sim. Sua mãezinha que foi embora. A mamãe, eu cuidei da mamãe, né? Eu estava até conversando com você antes do programa aqui, os bastidores, e eu cuidei da mamãe, né? Então eu sei como cuidar, ele é importante, né? Você cuidar. E isso em todas as esferas, né? Seja uma esfera familiar, que ali você tem, além da obrigação, você tem uma relação de afeto, mas também, Tamara, o cuidar de informar, né? Você educar uma pessoa, você mostrar para ela como o direito funciona. Você mostrar uma lei, você dizer, ali elucidar, eu acho que isso também é uma maneira de cuidado, assim, impagável, quando você faz um trabalho voluntário. Né, informar para aquela pessoa, né? Quantas pessoas que estão nesse trabalho voluntário, quantas mulheres não já foram salvas, né? Sim. Quantas pessoas não já saíram ali daquele ciclo de violência? Meu Deus. Quantas mulheres entenderam que estavam nesse ciclo e que deveriam sair? E você só consegue isso mediante esclarecimento, mediante palestras, levar esse conhecimento para os recônditos, para lugares ali que aquelas mulheres não consigam compreender. Entendi. Nós moramos numa capital, né, Tamara? Que capital do país e tudo, mas não vou longe. Aqui próximo nós temos uma realidade. A maior favela. Exatamente. Outro dia eu estive lá com o Beto em Ceará e eu fiquei assim, eu saí de lá estarrecida. Eu digo, Beto, como pode? Como pode? Mulheres que não sabem ler, né, como você falou, que recebem uma intimação, mas não sabem que intimação é aquela, se é um pedido de guarda, os filhos sem documento. Meu Deus, não sabem. Sem documento, amiga. Sem documento. Então você diz assim, tão perto, Brasília aqui, né, a capital, e aqui do lado você se depara com a realidade dessa. E é uma realidade, Tamara, uma realidade real. Meu Deus. Porque eu costumo dizer, tem a realidade que não é tão real e tem aquela realidade que é real, né? Que é como você disse, como ensinar, como palestrar, como fazer com que esse cuidado da informação possa trazer frutos para essas mulheres, né? Frutos de conhecimento, frutos de amparo, de saber. Isso é muito importante. Agora eu tenho uma pergunta para você. Assim, eu gosto de sempre fazer conexão, né? Aquela conexão com a pessoa, de estar juntinho.
E a gente, às vezes, a gente não sabe expressar muito bem o que a gente sente, né? É muito desafiador, né, a gente se expressar. Mas eu vejo que em todas as suas palestras, quando você fala, você assim, sempre, né, com aquele amor e carinho. Então, você acha que tudo isso veio de você devido também ao fato de ter cuidado da mãe, de ter cuidado do pai, de ter tido aquele amor ali? Você sente que foi por isso que você foi para essa profissão? Sinto, como eu lhe falei, né, o papel era docente da Universidade Federal do Piauí. Sim. Inclusive, agora em dezembro, eu tive lá que ele foi laureado com uma medalha. Adoro medalhas. Medalha belíssima. Adoro. Depois ele mostra aqui as fotos, em que ele teve um reconhecimento para o crescimento da universidade. Então, eu cresci no meio acadêmico, né, vendo o papai corrigir provas, antigamente com aquele diário de notas, que hoje está tudo online, né? Tudo online. Eu tinha uma carteirinha para entrar na escola. Você teve aquela que botava assim, era Sim. MS, SS. A carteirinha com a fotozinha 3x4. E tinha um MI, tinha a hora que eu tinha um MI. Eu falei, gente, por quê? Eu não fiz nada, sou tão inteligente, olha. É porque eu matava a aula. Não, Miguel, mentira, mamãe não matava. Faz de conta, mas de vez em quando mamãe fazia umas coisinhas assim, hoje não pode mais. Né? Tinha uma, mas assim, era bem interessante, eu lembro dessa coisa do diário, então você passou isso, né? Eu passei isso, então a docência, eu vejo muitas pessoas falarem da profissão de professor, né? Sim, vamos falar sobre isso, porque tá rolando umas violências aí contra os professores. Contra os professores, mas também eu vendo muitas pessoas dizendo, mas professor ganha muito pouco, é muito pouco remunerado, né? Mas ser professor é um dom. É um dom. É um dom. Você ensinar é um dom. Você ter paciência é um dom. Então, a docência hoje ela me completa, tanto quanto a advocacia. Eu passei um tempo fora da advocacia para estudar para o mestrado, para me debruçar nos livros. Sim. Né? Eu fiz o mestrado, escrevi a minha dissertação toda na pandemia, que foi assim, uma das coisas mais terríveis, porque eu não podia fazer pesquisa sem estar online. Verdade, sem estar online. Eu não fiz minha pesquisa assim muito, Tamara, debruçada no dia a dia, naquilo que eu queria, porque ninguém podia sair de casa. E eu fiquei no computador. Então, eu fiz todas as entrevistas via Meet, conversei, formulava perguntas e consegui fazer meu trabalho. Agora, para o doutorado, eu estou pensando em um outro viés. Não sair da violência doméstica e familiar, Sim. mas um viés mais de casos concretos. Mas eu acho que essa sua pergunta do cuidar fez com que eu levasse conhecimento. Não porque eu quero dizer, o papai era uma das pessoas, assim, um dos professores preferidos do campus. Olha que legal. Agora mesmo, quando eu estive no Piauí, todo meu Deus, filha do professor Laureano, um prazer. Seu pai era uma excelente pessoa. Olha. Então, esse cuidado do ensinar, a docência era o carro-chefe da vida do papai. Fez com que também o fato de eu mostrar, ensinar, ter empatia com o próximo, me ajudou muito, né? Não só na minha profissão, como também para entrar para a causa, né, da violência doméstica e familiar. E a gente agora está no ano, esse ano é um ano, minha irmã. É o ano. É um ano, mas para mim vai ser o melhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não é isso? É isso. Mas assim, tem eleição, tem Copa, tem um monte de feriado. Adorei os feriados. Você gostou? Assim, adoro. Tem o carnaval aí agora. Meu Deus, o carnaval. Apesar de ser assim, pretinha, amiga, não é muito a minha praia. Eu adoro muito assim de ficar em casa, né, em família, descansando. Eu adoro dormir. Se eu fosse gato... Ai, eu adoro dormir. Não é bom dormir? É muito bom. É como um desligamento. Você desliga e depois volta. Eu gosto de dormir também. Você sabe que a gente morre, né? Quando tá dormindo, né? Cientificamente falando, a pessoa morre. Não vamos falar sobre morte, não. É melhor não. Mas vamos lá, vamos voltar. Olha o TDAH já agindo, amiga. Vamos lá voltar. Onde que eu tava? Para ver se você estava prestando atenção. Do que você estava dizendo? Olha, esqueci. O que a gente faz numa hora dessa? Olha, só Deus na minha vida. O PSD, mulher, tem hora que tem que passar por isso. Muita porque coisa. Tem hora que eu esqueço que é muita coisa. Mas vamos voltar aqui com o que a gente estava falando. Você estava falando do ano. Do ano. O ano muito cheio. O ano é aquela loucura. Feriado. Nós vamos ter eleição. Copa do Nós Mundo. vamos ter Copa. Nós vamos ter tudo. Agora sim, me diga. Ano eleitoral. Você é uma mulher. Sim. A minha primeira pergunta, você vota em mulher? Voto em mulher.
E mais uma pergunta importantíssima para o nosso cenário, que você está fazendo, que é lhe parabenizar. Temos também que ter essa conscientização da necessidade das mulheres apoiarem outras mulheres, principalmente na política. Porque nem todo mundo gosta de ir para a política, né? As mulheres, essa é a realidade. Essa é a nem realidade. Todo mundo gosta, diz que é muito desafiador. Desafiador vai ser em todas as esferas. Mas, assim, você sente que está faltando ainda esse companheirismo, né? É uma sororidade, digamos de assim, uma com a outra. de uma com a outra. Principalmente no ambiente eleitoral. Porque a política ainda é por si só, eu acho que uma opinião minha, né? Ainda é um ambiente muito masculinizado, que se coloca muito o homem, né? O masculino. E as mulheres têm que se conscientizar do seu poder na política. Justamente para quê, Tamara? Para que as leis possam ser mais voltadas às mulheres, para que a justiça possa nos olhar de uma maneira recorrente, diferente. E em todos os setores sociais, né? Não só na política. Mas como você falou da política, ano de eleição, eu acho que também seria interessante as mulheres saberem seu poder de fala. O que está faltando na minha fala? Ter expressividade. Sim. E nos apoiar. Nos apoiar. Nós precisamos nos apoiar cada vez mais. Porque eu tenho visto, assim, eu estava até sentada, né? Sentada, assim, numa mesa. Estava bem importante, assim, essa mesa. Tinha várias pessoas importantes. E tinha, né, claro, mais homens, né? Nossos amigos. Sim, nossos amigos. Aí, de repente, foram falar de menopausa. Minha irmã me deu um tico-tico, que eu já estava nervosa. Eu falei, como assim que essa pessoa vai falar de menopausa? Eu falei, gente, não tem lugar de fala, gente. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, como assim? Eu sei que tem muitos homens que defendem, né? Tem muitos homens que estão ali, lutam junto com a gente também precisa, né? Porque a gente, estamos entrando na política recente, a gente precisa, eles já estão aí há muito tempo, é bom também a gente saber. Mas eu falei, tem uns assuntos que eu acho que devia perguntar pra gente, você não acha não, amiga? Acho. Principalmente um assunto desse que é, digamos assim... Nem eu tô sabendo direito. Feminino, né? Feminino. Então, assim, menopausa, a criação do filho, né? Que algumas vezes é desafiador. Eu vi não sei se você viu, assim, uma moça estava numa reunião e o filho chegou e ficou sentado. E ali todo mundo, nossa, como assim? O menino ali... mas quando foi com o pai, que gracinha, que lindo, né? Então, o que você acha disso, assim? Quando a gente vê essas coisas, assim, o que você pensa sobre... O que a gente tem que fazer, assim? Me dê, assim, um exemplo de uma coisa assim, Tamara. Se eu estivesse na política agora, eu faria isso aqui. Um projeto que eu colocaria para rodar aí, quem sabe? Me fala. Falando da pauta da violência, né? É. Eu não teria dúvida que eu iria investir em políticas públicas masculinas. Políticas públicas para o homem. Para o homem. Eu iria, né, e assim, posso até ser crucificada, como já fui. Ai, deixa eu falar, amiga, vamos falar de qualquer jeito da gente. Mas, Tamara, nós precisamos mudar a chave, porque senão vamos continuar no mesmo ciclo. Esses dias eu entrei numa discussão, semana passada eu estava, nós fomos falar até com a doutora Patrícia Zapponi, lá no TV Justiça, no STF. Eu até comentei você comentou. E aí a pauta foi pena de morte. Será que a pena de morte iria resolver o problema da violência doméstica e familiar? O povo já está matando os outros, gente. Não sei se sim. Será que o maior índice de punibilidade, punição, iria resolver? Não sei. Então, tudo é uma questão bem cultural. Então, eu iria investir primeiramente em levar conhecimento a essas mulheres que realmente precisam. Porque outra crítica aqui, você me deixa à vontade. Deixa. Porque você é uma pessoa muito... que eu vejo, Tamara, muitas políticas, muitas palestras, muitos eventos sendo feitos para pessoas que já estão ali, que já sabem de tudo. Meu Deus, você pensa igual eu. Eu falo, gente, como é que você está ensinando alfabeto para quem já sabe, gente? Quem já sabe, é ensinar para o doutorado para quem tem um pós-doutorado que já está ali. Meu Deus, você está entendendo? Eu concordo. É você trazer aquela mulher que não tem conhecimento, o que é uma guarda unilateral, o que é uma medida protetiva. Esses dias, essa semana, eu vi, não sei se você viu,
Ana Maria Braga falando de violência doméstica e familiar. Ah, eu vi que ela comentou. E aí eu tenho uma crítica à fala dela. Esse papel não vale de nada, essa medida protetiva para quê? Ela falou isso? Falou. Nós não podemos dizer isso. É um desserviço à sociedade. É um desserviço à sociedade. Porque eu acompanho, Tamara, e a polícia, principalmente aqui do DF, tem trabalhado de maneira diuturnamente para conseguir evitar que homem mate mulher. Meu Deus. Agora, é claro, nós estamos em cima de estatísticas. A polícia ela não consegue estar dentro da sala, dentro do quarto toda hora. Não consegue. Não tem como. Mas quando você vai a público, não é uma pessoa como a Ana Maria Braga, vai a público e diz que a medida protetiva não serve, não sei para quê. É um desserviço social. Ela serve. Ela evita-se muitas coisas. Então, eu acho assim, o conhecimento para essas mulheres seria meu primeiro projeto. Sim. Trazer o direito para os lugares mais longínquos. Sim. Para pessoas que não têm conhecimento. Vamos chamar aqui mulheres de determinada comunidade. E políticas públicas voltadas para o homem. Porque senão nós vamos estar enxugando gelo. Enxugando gelo. Prende-se aqui, solta ali, mata-se hoje, amanhã. E assim nós não vamos ter. Não. Então, eu acho que você até concorda, né? Concordo. Nós, em outra conversa, o ano passado, você falou. Mas nós estamos levando conhecimento para quem já o tem. Qual a finalidade disso? Igual quando vai falar, vamos falar sobre o neurodivergente, eu falei, para o neurodivergente, para a mãe do neurodivergente, você tem que falar nas empresas que ainda não sabem, você tem que começar nas oportunidades de emprego, você tem que ir, porque cada dia que passa a gente está vendo aí que está tendo mais diagnóstico, né? Então, quando eu vejo também na minha área, então assim, eu vou falar de arquitetura para arquiteto, você não tem condição. É a mesma coisa que você tá. A não ser que você esteja num grupo. Que a gente está se ajudando, alguma coisa, mas se não é isso. Mas quando nós estamos falando de informação inicial, Tamara, é imprescindível que essa informação seja levada para a maior quantidade de pessoas que não a conhecem. Eu sou uma defensora do conhecimento, da docência, do estudo. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você consegue chegar, você consegue sair, você consegue pautar seu pensamento, né? Hoje nós estamos muito intransigentes, ninguém quer escutar o outro. Não. Se você não é preto, se você não veste preto igual eu, veste laranja, nós já vamos entrar numa... Então as pessoas hoje estão se deixando levar quase que pela uma barbárie. É verdade. Uma barbárie, uma época de barbárie, em que não se conversa, não se troca conhecimento. Então, eu sou uma defensora do conhecimento. E eu acho que o conhecimento pode tudo. Então, qual é aí, para a gente ir já encerrando, qual o livro que você está lendo? Atualmente? Atualmente. Eu estou lendo um livro que já assisti a série. Qual? Conto de Aia. Não assisti. Pois eu vou lhe recomendar que você assista. É bom, amiga? Muito bom, é espetacular. Gente. Eu já assisti a série todas as temporadas. Mas quando a gente assiste a série, a gente tem uma visão diferenciada do livro. Do livro. Então eu estou lendo o Conto de Aia. Olha. É assim, é esplêndido a história. Sério? Conta muito sobre sociedade. Uau. Sobre entendimento social, sobre, na verdade, uma comunidade que existiu, em que a mulher é totalmente submissa. Não vou adiantar muito. Não conta, desde tumulto, desde loucura, não conta, mas eu vou ver. Mas você vai gostar, eu estou lendo o Conto de Aia. Há pouco tempo eu fiz um trabalho até com as mulheres do núcleo, Mulheres que Correm como os Lobos. É um livro muito difícil de ser entendido, mas eu tirei ali a essência para discutir numa roda com essas mulheres. Você você tem essa coisa do clube do livro? Vamos fazer? Vamos. Adoro. Vamos. Eu estou pensando, vou lhe dar de presente o Conto de Aia. Pode vou me dar. Vou comprar para você e vou deixar. Olha, pois pode me dar. E vamos fazer uma coisa de clube do livro. Vamos. Eu leio muito também, né? Eu leio assim, eu tô lendo um que fala A Ignorância. A Ignorância. Eu falei, adoro, né? A ignorância. Adoro. Aí eu gosto assim de ler e tô lendo também muito sobre política, né? Política para aprender, para, né, poder assim, não quero ficar debatendo aquela coisa, mas falar assim, nossa, porque eu tenho muito que aprender, né, amiga? Eu acho que a gente não sabe, não sabe, então tem muito que aprender. E assim, mas eu acho interessante. Assim, né? Para já terminando, eu acho você a primeira vez que eu a conheci. Eu até havia comentado, né, com meu namorado, você é uma pessoa altamente humilde e você é uma pessoa que agrega, você chama, né?
Eu gosto. Você gosta de agregar, de chamar, né? De permitir que outras pessoas façam parte da sua vida, né? Eu acho que o partido está em muito boas mãos, com você e com a Ana Paula. E são assim, são mulheres como você que a gente deve se inspirar e que também puxar outras mulheres para a causa. Eu gosto, eu percebi que você gosta de agregar. Gosto. Aí eu falo assim, tem hora que a minha irmã até um dia falou para mim, você sai dando tudo que é seu para os outros? Não sei o que eu falo, nem tudo, calma. É o que eu posso dar, né? É o que eu posso dar, então esse amor, esse carinho. Claro. Obrigada, amiga, você também. Quando você passa, a gente se encontrou, né? Sim. A gente se encontrou no Conjunto Nacional esses dias, não foi, amiga? Foi semana passada. Aí eu tava lá e falei, amiga! Aí o povo fica olhando pra minha cara negona daquele tamanho, gritando, né? Não posso nem roubar uma balinha. Mas aí eu fico assim, amiga, como é que você tá? E tudo. Eu falo, vamos fazer um podcast, quero trazer várias mulheres aqui. E não é só quem tá lá em cima, não, é quem tá na caminhada mesmo, sabe? Eu quero pegar, minha vontade é de pegar no meio da rua, assim, uma dona de casa e falar, vamos tomar um café aqui, me conta tudo, que eu gosto de saber de tudo. Porque eu acho que é isso, sabe? É você abraçar, você ter esse carinho, esse amor e muito obrigada. Tudo que agrega é muito importante, né? Muito Desde obrigada. aquele que está no mais alto nível, aquele que está começando. E eu gosto de aprender. São experiências. Eu gosto de aprender. Tem hora que eu fico assim, sabe? Tem uns homens assim, inteligentíssimos, umas mulheres assim, que eu fico assim, olhando, debruçando, eu falo, ai, gente, dá vontade de ficar junto, não dá, amiga? Povo inteligente, aquela coisa, eu adoro. E quem não é? E pode ter certeza, amiga, aquelas pessoas assim, naquela cidadezinha bem lá, que ninguém pensa, você senta com aquele senhorzinho na praça. Minha irmã, ele te dá uma aula. Tem muita experiência de vida. Tem muita experiência. É inteligência emocional que a gente fala. Inteligência emocional, né? Porque é o que eu acho que está faltando um pouco, mas a gente vai conseguir. Vamos. A gente vai conseguir. Olha, amiga, a gente faz beijinho. Adorei. Foi excelente, é excelente nosso papo. Adorei. Olha, um papo leve, né? Apesar do assunto ser denso, mas foi um papo leve. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muitas mulheres aí ficar bem e os homens também. E os homens também. Me fala um pouquinho da sua rede. Você vai ter que falar ali naquela câmera ali. Se a gente quiser, assim, falar com você, se tem Instagram, se não tem. Aquelas coisas que a gente fala, né? YouTube, não sei o que, aquelas coisas todas. Eu não sou assim, amiga. Fala aí. Manda ver. Então, eu vou disponibilizar aqui meu WhatsApp. Boa. Pessoal. É o 619-8330-5882. Fica à disposição se alguma mulher tiver alguma dúvida, alguma ajuda, alguma confissão a fazer, alguma coisa desse tipo, eu fico à disposição para ajudar. Então, alguns dias na semana, não são dias certos, porque depende da advocacia também. Eu fico na DEAN, no Núcleo de Atendimento à Mulher, e atualmente trabalho também no escritório da doutora Patrícia Zapponi, que é da Rede Internacional Laço Branco. Meu Instagram é o MD Costa, 1981, e lá também vocês podem acompanhar algumas palestras, programação de palestras, que esse ano eu ainda não tive tempo, nem deu para fazer as palestras com o Betinho, mas vou me articular com ele, também está na corrida aí, está bem engajado na causa contra a fome, e é isso, eu espero ter ajudado, a entrevista foi maravilhosa, mais uma vez agradeço a Tamara e toda a equipe pela oportunidade. Não, foi maravilhoso por causa de você, amiga. Por causa de você. Você sabe que eu não tô mentindo. Sou apenas o reflexo. Oh, meu Deus. Não, e essa... Ai, adorei a unha, amiga, eu tô precisando de pintar também. Isso é coisa de mulher, tá, gente? A gente se vê, então, no próximo. Gente, um beijo, um abraço. Um abraço enorme pra vocês. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.